Eu estou aqui com o e-mail da Joana, esse nome é fictício, como você já sabe, né, como é que funciona aqui, vou preservar o nome da pessoa. Ela é aluna da formação em contabilidade imobiliária e está com uma dúvida sobre SCP. Vamos lá. Caio, assisti o curso, sou aluna e continuo com dúvidas sobre a parte financeira da SCP. Já vou dizer de antemão, eu acredito que você não assistiu essas aulas prestando muita atenção, tá? Porque a dúvida que está aqui, na verdade, ela está respondida nas aulas. Mas vamos lá, né? Veio o e-mail, vamos que isso aqui pode ser útil para você que está acompanhando esse episódio. Se optar por lançar tudo em livros próprios, eu só tenho o extrato do sócio ostensivo, porque SCP não tem personalidade jurídica. Vamos fazer uma pausa aqui, tá, Joana? Vamos lá. Contabilmente falando, a única alternativa, a única possibilidade é a contabilidade da SCP ser feita num livro próprio da SCP, separado da contabilidade do sócio ostensivo. Tá? Então, assim, isso no passado já foi possível, faz tudo nos livros do ostensivo. Hoje em dia isso não é mais possível. Inclusive, lá nas aulas de ECD e ECF, eu exemplifico isso. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Né? Eu só tenho extrato do sócio ostensivo. Quando falo extrato, e como a tua dúvida é da parte financeira, eu imagino que você está com dificuldade quanto ao extrato bancário, para você diferenciar o que é a contabilidade da SCP e o que é a contabilidade do sócio ostensivo. Estou imaginando que seja essa a questão. Se for essa a questão, assim, lá nas aulas eu já falo isso também, mas, né, enfim, não vou ficar falando isso aqui para não ficar repetitivo, não ficar chato para quem está assistindo, para quem está ouvindo isso aqui. A SCP, ela realmente é uma sociedade não personificada, é uma sociedade que não tem personalidade própria. É uma das duas sociedades do Brasil, né, dois tipos de sociedade no Brasil que tem essa característica. Ou seja, tudo da SCP é feito no nome e no CNPJ do sócio ostensivo. Beleza. Agora, o que a gente tem que ficar atento é que isso não invalida fazer uma segregação financeira no contas a pagar, no contas a receber, nos extratos bancários. Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso. Sabe como é que você vai fazer? Imagina o seguinte, você tem uma empresa que vai ser sócio ostensiva de uma SCP. E essa empresa, que vai ser sócio ostensiva de uma SCP, ela tem uma conta bancária dela no Itaú. E aí ela vai abrir uma SCP. O que ela vai fazer? Ela vai abrir uma nova conta bancária. Pode ser uma segunda conta no Itaú? Pode ser. Mas eles não vão abrir porque já tem uma. Então, beleza, abre, sei lá, no Bradesco. Tá? Então, essa segunda conta bancária que eu abri, ainda que ela esteja no nome do ostensivo, no CNPJ do ostensivo, vai servir para eu contabilizar somente as operações da SCP. Pronto, está resolvido. Tudo que for privativo do ostensivo cai no financeiro num determinado código, vai ser usada a conta do Itaú e está ali separadinho. E tudo que for da SCP vai cair num outro código que vai ser movimentado pela conta do Bradesco e vai estar ali separadinho. Pronto, você separa o extrato, contas a pagar, contas a receber, a partir disso a contabilização, a apuração dos tributos, porque tudo isso tem que ser separado. Tá? Então, assim, não é difícil, tá, Joana? Talvez você, na correria do dia a dia, tá vendo a aula em 2x, deixando ela tocar lá enquanto você está trabalhando, e aí você acha que está prestando atenção, mas não está prestando tanta atenção assim. Beleza? Você continua aqui, né? Logo, não tem extratos, os pagamentos e recebimentos do que pertence à SCP. Não é verdade, você tem sim. Né? E devo utilizar uma conta corrente dentro do sócio ostensivo? Se você está falando da conta corrente do banco, sim, deve. Se você está falando da conta corrente da contabilidade, conta corrente matriz, conta corrente filial, aí só se você estiver fazendo operações entre elas. Por exemplo, o sócio ostensivo está fazendo um empréstimo para SCP, porque é muito pouco provável, né? Mas em alguns casos você pode utilizar sim, tá bom? E vem aqui, e dentro da SCP, utilizo também uma conta corrente para baixar esses recebimentos? Então aqui é a confusão.
provavelmente, assim, pelo que eu tô lendo aqui, Jona, provavelmente você está usando uma mesma conta bancária tanto para SCP quanto para o sócio ostensivo. Estão fazendo. Isso não está tecnicamente errado, porque assim, não tem nenhuma lei que obrigue a ter uma conta bancária separada. Mas do ponto de vista de governança, de prestação de contas, de segregação patrimonial, isso é horrível. Tá? Então a minha recomendação é que você tenha uma conta bancária para movimentar só a SCP e uma outra conta bancária para movimentar o que é privativo do sócio ostensivo. Tá bom? No mais, um forte abraço, fica com Deus e boa sorte com essa SCP.